Oi, meus alunos, professor Jânio, estou passando aqui para poder ajudar vocês um pouquinho mais na compreensão do estudo da função polinomial de primeiro grau, ou simplesmente função de primeiro grau. A função polinomial de primeiro grau, ou ainda chamada de função da reta, tem as seguintes características: y é igual a x mais b. Isso é uma forma, isso é a cara da função, o formato, ou outra notação, no lugar do y aqui, escrever f de x igual a x mais b, sendo o número a sempre diferente de zero. O número a for igual a zero, ficaria zero vezes qualquer coisa, ia dar zero, a função ia perder a característica de ser função do primeiro grau. Além do a ser diferente de zero, observar que o x, a nossa variável, tem expoente igual a 1. Cadê o expoente que não está aparecendo? Quando o expoente não aparece, ele vale 1. Daí o título de primeiro grau devido ao expoente ser 1. Se nesse x aparecer um expoente 2, a função já passa a ser de segundo grau. Se aparecer um x igual a 3, passa a ser de terceiro grau e assim por diante. Logo, a função do primeiro grau tem que ter essa característica: a diferente de zero e x elevado a 1. E mais uma constante. O número representado por a recebe o nome de coeficiente angular. O número representado por b recebe o nome de coeficiente linear. Exemplos de funções de primeiro grau: y igual a 3x mais 5 ou f de x igual a 3x mais 5. Observe, a igual a 3, expoente x igual a 1, está aparecendo aqui, mas é 1, e b igual a 5. Outro exemplo, y igual a menos 4x mais 1. Coeficiente angular a igual a menos 4, expoente do x igual a 1 e b igual a mais 1. Y igual a x menos 2. Coeficiente angular não está aparecendo, mas quando não aparece ele é 1, já que o coeficiente multiplica. Então 1 vezes x, a gente escreve somente x, não tem necessidade de escrever o 1. É lógico que se aparecer 1 não fica errado também, mas um elemento neutro não precisa aparecer. 1 vezes x é x, então ficou 1x menos 2. Então a é 1, b é menos 2. Y igual a menos 1x mais 6. Então o a é menos 1. Mais uma vez, um elemento neutro não aparece. Então a menos 1, b igual a menos 6. Y igual a 5x, quer dizer, y é igual a 5x mais 0, o a é 5 e o b é 0. Y igual a menos 2x, significa que o a é menos 2 e o b é 0. Y igual a x, a é 1 e b é 0. Y igual a menos 1x, a é menos 1 e b é igual a 0. Lembrando que o coeficiente a ou coeficiente b poderia ser também uma fração, uma radiciação. Por exemplo, 3 meios de x mais 5, raiz de 3x mais 2. Não precisa necessariamente ser números inteiros, como foi colocado aqui nesses exemplos. Sobre o gráfico. O gráfico será sempre uma reta passando pelos eixos x e y do plano cartesiano. Ah, viu uma curva lá que não é a reta? Não é função do primeiro grau. Para ser função do primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta passando por x e y. O valor de b será sempre um ponto do eixo y, onde a reta da função vai cortar o eixo y. Então, só de olhar para a lei da função,
eu já sei quem é B, já sei aonde a reta que representa o gráfico vai passar no eixo Y. Para a reta da função ficar bem definida, é necessário outro ou outros pontos distintos. A maneira mais fácil de encontrar outro ponto é através da raiz, isto é, o ponto onde a reta que representa a função vai cortar o eixo X. Como é que eu faço para construir? Pego o que vem depois da igualdade e vou igualar a zero. Aí eu encontro a raiz. Outra maneira é através de uma tabelinha. Atribui valores a x e esse valor vai me dar um valor de y que eu vou associar x e y formando um par ordenado ou ponto do plano cartesiano. Exemplo. Construa o gráfico da função y igual a x menos 3. Observe, é uma função do primeiro grau? Sim. A é 1, o expoente do x é 1, b menos 3. Então o gráfico dessa função vai ser uma reta, onde já sei de imediato que essa reta que representa essa função vai cortar o eixo y no menos 3, que é o valor de b igual a menos 3. Para me encontrar um outro ponto para orientar a reta dessa função, eu vou fazer através da raiz. Primeiro, quem que vem depois da igualdade? X mais 3. Eu faço x mais 3 igual a 0. Isolo a variável x, passa a menos 3 para o segundo membro. Se está menos, vai mais. 0 mais 3 é 3. Então, acabei de encontrar x igual a 3, que é a raiz da função. Isso significa que vai ser um outro ponto sobre o eixo x, onde a reta vai passar. Então, desenhamos o plano cartesiano, eixo y, eixo x, ou eixo x, eixo y, pela ordem não importa. Obedecer a escala dos números na reta, a distância entre cada um deles tem que ser a mesma. Lembrar que o zero de x fica na mesma posição do zero do y. A reta x e a reta y se cruzam formando um ângulo de 90 graus, ou seja, são retas perpendiculares. Aí eu vou lá no eixo y, vou marcar o valor de b. B é menos 3. Vou lá, marco menos 3. Está aqui embaixo, menos 3, menos 3. Vou lá no eixo x, vou marcar o valor da raiz. A raiz é x igual a 3. Então lá no eixo x, 3. Então, menos 3 do eixo y, 3 do eixo x, dois pontos definidos. Com auxílio de uma régua, eu vou traçar o traço que vai representar a reta. Então, está pronto o gráfico da função. Outra maneira de fazer o gráfico dessa mesma função é usando uma tabelinha. Para usar a tabelinha, eu vou construir uma coluna para x e uma coluna para y. Na coluna do x eu vou atribuir qualquer valor que eu queira para x, de preferência valores menores para ficar o gráfico menor. Então, vou pegar x igual a 1 e vou trocar na função. Minha função era y igual a x menos 3. No lugar do x vem o valor que eu estou indicando, 1, menos 3 vai dar menos 2. Então 1 associa com menos 2, vai formar um par ordenado 1 e menos 2. Esse par ordenado é um ponto que eu vou levar para o plano cartesiano. Quando o x for 2, vai lá e troca, era x menos 3, fica 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1, par ordenado 2 associa com menos 1. Então, o primeiro ponto eu chamei de A, 1 de x associou com menos 2, está aqui um ponto. O segundo ponto eu chamei de B, 2 de x associa com menos 1 do y. Se eu tenho A e B, dois pontos distintos, com auxílio da régua eu vou traçar a reta. Observe que essa reta tem que passar pelo coeficiente linear b igual a menos 3 e vai passar também pela raiz x igual a 3. Ou seja, essa reta é a mesma construída anteriormente, só que agora eu fiz usando esse ponto A e B. Outro exemplo.
A construção do gráfico da função y igual a menos 2x mais 4. É uma função polinomial de primeiro grau? Sim, pois o x está elevado a 1, coeficiente angular menos 2, diferente de zero. Eu vou fazer da primeira forma. Vou olhar aqui, b igual a menos 4. Se b é igual a mais 4. Se b é igual a mais 4, b igual a mais 4 significa que a reta vai passar no 4 do y. Vou lá e vou marcar aqui um ponto aqui no 4 do y. Achando a raiz, menos 2x mais 4 igual a zero. Isola o termo x. Mais 4 vai para o segundo membro. Menos 2x é igual a menos 4. O termo x negativo, vou multiplicar essa expressão por menos 1. 2x, menos que menos é mais. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Passo o 2 dividindo. 4 por 2 é igual a 2. Acabamos de encontrar a raiz. X igual a 2. Onde a reta que representa a função vai cortar o eixo x. Então eu vou lá no eixo x, vou marcar o ponto 2 aqui. No 2 do x. Ponto no 2, ponto 4 do y, dois pontos distintos. Com o auxílio da régua, vou fazer o traço que vai representar a reta, que é o gráfico da função que a gente desejava construir. Está o gráfico pronto. Uma observação. Se você olha no plano cartesiano, o eixo x e o eixo y divide o plano que contém esses eixos em 4 regiões. Essa região, primeiro quadrante. Essa região aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, fixo nesta ordem, sentido anti-horário. Então, toda vez que a reta tem extremidade nos quadrantes ímpares, que é esse exemplo aqui, ó, saiu do terceiro para o primeiro quadrante ou do primeiro para o terceiro, a função vai ser uma função crescente. Só de olhar no gráfico e observar isso, eu já sei que a função é crescente. Logo, o coeficiente angular é positivo. Ou, usando a ideia ao contrário, se o coeficiente angular, o a, é positivo, a função vai ser crescente. Outro exemplo. A função y igual a menos 2x mais 4, o gráfico característico dessa função, essa reta, tem extremidade nos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Toda vez que a extremidade da reta está nos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante, a função vai ser decrescente. Isso implica que o coeficiente angular dessa função vai ser um número negativo. De fato, o a dessa função foi menos 2, negativo. Daí, usando a ideia contrária, toda vez que o coeficiente angular for negativo, menor que zero, a função polinomial vai ser decrescente. Polinomial de primeiro grau. Está aí o gráfico pronto. As observações que eu acabei de falar, se a é maior que zero, a função é crescente, que quer dizer que x cresce e y também cresce. Se a é negativo, menor que zero, temos função decrescente, que significa dizer que x cresce e o y decresce, um contrário do outro. Se b é igual a zero, uma situação onde já sabemos que o gráfico dessa função vai passar no zero do eixo y, que também vai ser o zero do eixo x, ou seja, vai passar na origem do plano cartesiano. Como um ponto só não dá para definir uma reta, eu necessito de pelo menos mais um ponto para organizar a inclinação dessa reta, a orientação dessa reta. O que eu faço? Parecido com a tabelinha, eu atribuo um valor qualquer para x e encontro um valor de y que vai formar um par ordenado. Daí, um segundo ponto que vai orientar a minha função, o meu gráfico dessa função. Exemplo,
y igual a 2x, b é igual a 0. O que eu vou fazer? Vou pegar um valor qualquer para x, por exemplo, x igual a 2. Venho aqui, troco x por 2, 2 vezes 2 é 4, trocou x por 2, então ficou y igual a 4. Temos um par ordenado, quando o x foi 2, y é 4. Então pega o 2 do x aqui no plano cartesiano, associa com o 4 do y. Criei um novo ponto, com o ponto da origem, 2 pontos, com auxílio da régua, unindo esses 2 pontos eu tenho a reta que vai representar essa função. E no caso dessa função, as extremidades estão nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante, então a função é crescente, ou coeficiente angular, a igual a 2 é maior que 0. Espero que tenha contribuído. Bons estudos para vocês.